Boa noite, bem-vindos à Soberania TV e à Tribuna Soberana de 3 de março. Vamos, sem demoras, para as notas iniciais. Hoje começamos com o Dr. Paulo Matos. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que acompanham este programa. Eu começava com uma nota inicial para, enfim, manifestar a minha indignação. Acho que os cidadãos têm que começar a mostrar indignação sobre o ambiente político que se vive em Portugal. Nós temos uma guerra social em Portugal neste momento. Nós estamos a atravessar problemas graves na saúde, com manifestações à porta de hospitais porque as urgências pediátricas fecham, porque não há médicos de família. Enfim, isso é um tema também muito recorrente aqui em Águeda e sentimos os efeitos disso. Nós estamos a sentir problemas no cerne do que é a vida de um país que tenha futuro, que é a educação, com uma greve de professores que se arrasta longamente, sem solução à vista, com, enfim, o maior sindicalista, ou digamos o dinossauro do sindicalismo dos professores, que é o Mário Nogueira, a pedir aos pais para não levarem os filhos à escola, ao que nós chegamos também. Estamos a atravessar um problema grave com a greve nos transportes, que afeta sobretudo os grandes centros urbanos. Milhares de cidadãos vêm-se atrofiados, ainda ontem com reportagens recorrentes na televisão, em que pessoas se sentem mal nos comboios, os comboios têm que parar, as pessoas não têm transporte para os seus postos de trabalho. Digamos que os cidadãos revoltam-se uns contra os outros. E a culminar este estado de sítio social, temos a greve dos funcionários judiciais nos tribunais, que já implicou cerca de 8.000 adiamentos de julgamentos, atrasos numa justiça que já de si é crónica com os atrasos. E isto, vamos lá ver, o centro social da política pública em Portugal está em guerra. E nós temos que nos começar a indignar contra isto. Vamos lá ver, há duas maneiras de fazer isto. É a população revoltar-se e fazer manifestações, que é o que tem feito. E o Governo, perante esta situação, pede pareceres ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Mas o Conselho Consultivo não governa, dá pareceres. O Governo é que tem que resolver estes problemas. Por outro lado, a oposição, ou as oposições políticas, eu ainda não vi com muita clareza qualquer oposição política. Os partidos de protesto são os partidos de protesto cuja função é protestar, é não apresentar alternativas porque sabem que nunca vão ser governo. Mas quem vai ser governo, nomeadamente, ou pode ser governo, nomeadamente o PSD, tem que apresentar soluções alternativas para resolver estes problemas. Não basta que as oposições se coloquem ao lado dos manifestantes. Bem sei que o PSD não tem feito isso. Isso é mais típico do Bloco de Esquerda, dos partidos extremistas, do Ventura, que quando vê qualquer coisa a mexer também aparece ao lado dos manifestantes. Mas o PSD, pelo menos a mensagem não tem passado com a força que eu gostaria que passasse, tem que apresentar uma solução para os problemas da saúde. É mais privado? É a reorganização do público? Bem, a reorganização do público já está a ser feita, porque a resposta, ainda agora vinha no carro a ouvir, do Ministro da Saúde, é que o CEO da Saúde vai visitar o Hospital Beatriz Anjos amanhã, porque houve lá uma manifestação ontem. Portanto, o Governo corre atrás do prejuízo. E quando os governos começam a correr atrás do prejuízo, parece-me que alguma coisa vai mal, não no reino da Dinamarca, mas no reino de Portugal. E, portanto, não há solução à vista de política pública da oposição para a saúde. Não vejo solução à vista para o problema dos professores. Porque, ainda recentemente, ouvi o líder do PSD dizer que não há dinheiro para lhes pagar vamos lá ver, o congelamento das carreiras nos últimos anos. Mas também não se apresenta uma solução. E eu gostava de ver essas soluções. Bem, sei que a oposição não é governo, mas tem que haver alternativa, porque senão as pessoas vão andando neste rame-rame
e depois fazem sondagens em que o governo é mau, mas deve continuar até ao fim. Quer dizer, isto é uma coisa, deve ser único na Europa, em que há sondagens a dizer que o governo é mau, mas as pessoas dizem, mas vai até ao fim, mas deve ir até ao fim. Eu também acho. Não é melhor. Não, eu também acho que os governos devem concluir os seus mandatos. Mas se a governação é ruinosa ou está a começar a resvalar para terrenos pantanosos, isto tem que ter um fim e as pessoas têm que ver alguma alternativa ao fundo do túnel e não estão a ver. Para os funcionários judiciais, bem, vamos lá ver, eu acho justíssima a luta, quer dos professores, quer dos funcionários judiciais. Mas os funcionários judiciais, e contra mim falo, que já vi 2 julgamentos adiados, eu vou para os tribunais, portanto, ninguém respeita ninguém, quer dizer, não ligam aos outros operadores da justiça a dizer que hoje há greve, não venha, não vale a pena. Faz-se uma viagem para um tribunal distante e quem é que paga isto? São os clientes, quer dizer, estão a ver o que isto implica, ninguém avisa ninguém, e por outro lado, também os funcionários judiciais estão a fazer um tipo de greve com serviços mínimos, dizem eles, mas recebem salário. Estão nos tribunais, estão nas secretarias, mas não fazem julgamentos. Quer dizer, isto é um caos total. Para já não falar nos atrasos crónicos do problema da justiça que não é resolvido em Portugal. E onde é que estão as soluções alternativas? Quer dizer, e pronto, eu deixava aqui esta nota, porque isto é muito importante. É muito importante, quer a nível nacional, mas também a nível local. Poderemos depois falar aqui. Quer dizer, a nível local também não se pode passar o tempo a cavalgar o que está mal, mas não apresentar soluções alternativas. E, portanto, fica aqui este Já lá vamos. Dr. João Ladares, boa noite. Boa noite, Jorge. Qual é a sua voz inicial? Boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Pois eu vou falar do local. E as soluções, por exemplo, que o PSD e a maioria que está na Câmara inviabiliza, por exemplo, e não é nada de especial, é a transmissão das reuniões de Câmara pela internet. Porquê é que não é feito? E são sugestões que são positivas e, portanto, o governo local não o faz. E, inclusivamente, uma senhora ilustre deputada, ou ex-deputada, penso eu, e membro da Assembleia, traz uns argumentos que as pessoas em casa, para a discussão, que as pessoas em casa não conseguem estar atentos o suficiente. Parece-me que foi mais ou menos isto que foi dito. Quem foi a deputada, Gil? Ana Miguel Santos. Ana Miguel Santos. Mas não ouvi. Que não estariam com atenção suficiente para poderem tomar devida conta dos acontecimentos. Acho que são argumentos... e que a reunião de Câmara não é o... Porque é que o Governo... Não é o Conselho de Ministros. Não é o Conselho de Ministros. Pois não, porque na reunião de Câmara há pluralidade e, inclusivamente, não há em lado nenhum que as reuniões de Câmara, que os Conselhos de Ministros devam ser abertos. Enquanto está na lei, que pelo menos uma das sessões de Câmara mensais tem de ser abertas. Aquilo que fizemos em tempo foi abri-las todas e, obviamente, que os assuntos que são reservados de foro, quando abrangem pessoas e alguns assuntos eram fechados numa primeira... Porque os assuntos da Câmara são todos públicos. Okay? A discussão, eu acho que não se deve discutir um castigo ou uma punição a um funcionário publicamente. Isto faz parte da reserva que todos têm direito. Mas a grande maioria dos assuntos podem ser públicos. E podem ser do conhecimento das pessoas. E isto vai também para uma prática que é cada vez que se está a cimentar, que conhecemos os projetos que a Câmara quer desenvolver em cima da hora, quando eles estão no terreno, e nem sequer sabemos como é que eles vão ficar no final. Não há um desenho que seja ilustrativo para podermos ficar. O entendimento que temos do exercício das funções públicas é que nós somos os gestores temporários de um património que é de todos. E, como tal, todos devem participar. E, se todos participarem, as coisas poderão ficar melhor. Isto, participar, não quer dizer seguir a vontade de todos. Okay? Aliás, quando fui presidente, era acusado de que não ouvia as pessoas. Eu ouvia as pessoas, mas no final era preciso decidir. Mas dar possibilidade às pessoas de se pronunciarem sobre aquilo que está a ser feito. E isso não acontece. Agora, aproveitando um pouco aquilo que o Paulo diz, todo este movimento que nós estamos a ver surgir também, e que eu estou convencido
que não vai ser nada melhorado até ao final desta legislatura é uma consequência da maioria absoluta. Nós lembremos-nos que já houve outras e que há uma congregação de todos no sentido de derrubar essa maioria. Quando não há maiorias absolutas, se virmos os tempos da geringonça, quase não havia greves, não é? Porque estavam todos comprometidos com o poder e, portanto, havia outras formas de negociar. Agora, nem sequer procuram isso. Há uma oposição que se quer demonstrar para quê? Para tentar esvaziar ou tentar tirar poder político a quem está no poder e tentar ganhar votos. E é isto que nós estamos a assistir. Quando se fala em limitação de mandatos, sim, de todo lado, nos políticos que se eternizam, etc. Então, e os dirigentes sindicais? Falaste Do dinossauro. do dinossauro. Então, Dos professores. a carreira daquele dirigente, ele não é professor. Eu acho que ele não deve saber dar uma aula. Foi. Tem Ou noção então, que nunca foi. Mas pronto. Nos sindicatos deveria haver também limitação de mandatos. Os sindicalistas deveriam representar durante um tempo limitado os seus... E depois voltavam ao seu lugar de origem e representavam. Mas aquilo que nós... O Mário Nogueira é capaz de ser dos mais notórios, mas aquilo que nós verificamos é que, começando a esmiuçar, é mesmo carreira de sindicalista. Eu, por exemplo, na Câmara... tinha um funcionário que era sindicalista há não sei quantos anos e penso que se ainda não se reformou... E valia por muitos esse. Valia por muitos. Era sindicalista e continuava, e se não se reformou ainda continua a ser sindicalista. Portanto, ele foi durante alguns anos, efetivamente trabalhou na Câmara, mas deve ser há mais de 2 décadas que é sindicalista. Ora, também aqui deveríamos ter algumas limitações de mandatos. Agora, aquilo que... O que agrava também estas coisas é que a oposição não tem soluções, porque as soluções mais à esquerda ou mais à direita não agradam a quem está a reivindicar. E a posição do PSD é a esperar, a contar os dias para ver se o governo cai. Porque aquilo que notamos, que vemos, é que não existe uma política alternativa. Existe, e vimos isso, por exemplo, no caso da habitação, que houve agora um conjunto de medidas, toda a gente contra aquelas medidas. Eu não vi uma proposta de uma medida alternativa que pudesse ser colocada também em cima da mesa. Não é? É aquilo que eu digo, ser do contra e mandar umas bocas, como eu costumo dizer, é sempre muito fácil. Fazer é um bocadinho mais difícil. E quando aqui, assim, além de mandar as bocas ser contra, não se tem ideias, então é uma maravilha, porque estamos à vontade, não temos nunca de nos responsabilizar por nada. Eu estava, se me permite, estava a ouvir o Gil e estava-me a lembrar do TINA, There is no alternative, quer dizer, do tempo da Troika. Portanto, no tempo da Troika também se dizia que não havia alternativa àquele tipo de política de austeridade e depois o governo, ou melhor, o Partido Socialista apresentou-se a eleições e não, há alternativa, quer repor rendimentos e fez isso, porque fez uma geringonça que neutralizou a contestação social. Porquê? Porque é tradicional que a contestação social é mais à esquerda e, portanto, esses partidos de protesto integrados em acordo de governo, formal ou informal, permitiram neutralizar a contestação social. Portanto, eu não tenho dúvidas que se houver uma maioria absoluta de direita, numa geringonça à direita, que a contestação social vai continuar. Porquê? Porque os partidos mais à esquerda estarão fora do poder e, portanto, isto é diferente consoante a correlação de forças. Mas, sim, as maiorias absolutas são tendencialmente conservadoras, quer dizer, quando devia ser o contrário, uma maioria absoluta devia permitir reformar o país e devia permitir que os governos conseguissem consensos com um maior número alargado de forças políticas democráticas, não têm que ser antidemocráticas, para reformar o país. Ora, se perde esta oportunidade, e eu era favorável que
que isso se fizesse. Porque temos que aproveitar uma maioria absoluta. Eu não sou contra as maiorias absolutas, sou contra a forma como as maiorias absolutas são exercidas. Passando ao local, só para repostar aqui um bocado, não é repostar, é concordar com o Gil relativamente à necessidade de mais transparência e a questão da transmissão das reuniões. Mas pronto, estávamos a falar em projetos alternativos. Se a oposição também em Águeda, o projeto alternativo que tem é pedir transparência, é pouco, quer dizer, é bom, é importante, mas tem que haver alguma coisa de concreto, quer dizer, o que é que se propõe também para determinadas áreas da governação local. Ora bem, vamos lá ver. A proposta que se faz é a proposta de transmissão das reuniões pela internet, quando a obrigatoriedade é só de uma sessão aberta. Eu acho que o governo local podia ter esse sinal de abertura, podia perfeitamente. Mas e as propostas alternativas mantinham-se? Ou iam os cidadãos de Águeda ter acesso à confusão que muitas vezes há nas reuniões de Câmara, em que as pessoas não se sabem comportar? Estou a falar em geral. Desculpa, mas eu acho que uma forma... Paulo, para mim só concluir. Não, está bem, eu deixo, mas Está bem. eu penso que a abertura... Era uma forma de neutralizar esse tipo de Desculpa, confusão. eram supostos sim, aquilo que admito se sim. passa. Admito que sim, que as pessoas teriam mais vergonha e não ou mais pudor, não é? Mais Exato, pudor. ficar gravado. E teriam outro tipo de comportamento. Eu posso tender a concordar com isso, mas o meu ponto é este, não é fazer esse tipo de propostas e depois chumbar a assinatura de um protocolo entre a Câmara e a Junta de Freguesia de Massinhata em que se impede a aquisição de um autocarro, impede-se a realização, contentores e valetas, uma verba para isso, uma verba para a reabilitação de tanques e uma verba para a reabilitação dos cruzeiros das Chãs e de... Quer dizer, mas desculpa lá. por um lado, propõe-se transmissão das reuniões. Por outro, chumbam-se propostas úteis para uma freguesia. Não se chumbam propostas. É um sinal... Vais-me desculpar, mas não chumbaram, de certeza. Foi porque há uma maioria. Foi aprovado. Há uma maioria. Não, Eles mas podem com votar votos contra. Certo, não é? mas votaram contra porquê? De certeza que deve haver aí alguma coisa. Não podemos pactuar com ilegalidades, Exato. diz José Marques Vidal. Mas Ok, José Marques mas Vidal é um desculpa. órgão de regulação. Desculpa. Quer dizer, Espera aí, mas quais são as ilegalidades? não sei, Quais são? eu não as vejo Pronto, escritas. Não sei Alegou, quais são. alegou que as obras já estavam feitas. E o que é que foi respondido? Vamos lá ver. Desculpa, mas então se estão feitas, não pode ir Sim. lá um subsídio, é ilegal. Mas- não pode, Paulo. Mas Ok? isso, vamos lá ver. Se de facto a Câmara apresenta uma proposta dessas, Certo. sem ter feito esse trabalho prévio o Governo pede pareceres ao Conselho Consultivo da Procuradoria não há da República. dúvidas, aí não Aqui há deviam ao dúvidas. menos pedir um parecer jurídico Não há- para saber não, se as coisas estão bem ou desculpa, não. Aí não há dúvidas. Não se pode ir Estão subsidiar, ilegais. elas já estão feitas. Ponto. Ok? Pronto. Ok. Ok. Se é assim, eu não sei. Não... Mas é assim. Ponto. Ok? Então tem de se dizer, pode-se, mas justifica-se Mas o motivos, não escrutínio sei é só quantos. da ilegalidade, Desculpa. então. Mas a oposição não tem como missão passar o tempo a Espera aí. escrutinar ilegalidades. Desculpa lá. Senão não faz mais nada. Espera aí. O que é que Eu não propõe tenho- de concreto? Eu, para dizer a verdade, Isto não é, tenho... Gil, eu apresentei isto como um exemplo só para dizer que a oposição, tal como no país anda à procura de casos do governo, em termos locais também não pode andar aqui a... Porque esse tipo de política, as pessoas não veem isso com bons olhos, do meu ponto de vista. Querem uma solução alternativa. Não é para Massinhata. Isto foi um exemplo simbólico. É soluções concretas. Limitamos a pedir a transmissão de reuniões pela internet. É pouco. Eu posso Era só tentar, este o meu ponto. eu posso tentar num próximo programa que me tragam Trazer as conjunto de propostas. propostas que mas elencarem. ó, Gil, depois para corremos um risco. Ok, É de certo. estar em campanha eleitoral e Não, eu não estou em campanha através eleitoral. do meio Não, de comunicação. Não estou em campanha. Não estou em campanha. Bom. Não, mas deixa-me só. Sim. Tem de ser um objetivo do Executivo não cometer ilegalidades. E é verdade. Ok? Então não pode Completamente levar de uma acordo. proposta Não lá. pode, Está. não pode. Se de facto é ilegal, eu não sei. Pronto, se a obra está feita, ok, tem de justificar porque é que está a apoiar uma obra feita. Ok? Sim, sim. Pode dizer, epá, atrasámos, houve isto, houve Covid, não sei quantos e tal, houve necessidade imperiosa de avançar, não sei quantos e tal. Epá, enquadrar na lei. Sim, Agora, não vamos subsidiar, não se pode subsidiar uma obra que já está feita. Não, eu não quero que fique a É ideia isto. que eu estou a defender Pronto. que se deixe passar ilegalidades. Não é isso. Eu apresento como exemplo o modus faciendi da oposição
que se tem reduzido a isto. Não passa disto, quer dizer. Paulo, porque só também esse o meu existe um ponto. modo facientes do poder Que também se resume a isso. que também se resume a isso, a colocar propostas que não estão de acordo com... Algumas, não serão todas. Mas de vez em quando lá aparece o... Vamos lá ver. Nós também... aquilo que se passa numa reunião de Câmara é que a grande maioria das propostas até são aprovadas por unanimidade, não é? Não sei se tem sido esse o O hábito aqui. Quer dizer, não é? espera aí, eu não posso falar, não acompanho tão de perto as reuniões, acompanho de muito longe. Nem quando não é? elas forem transmitidas Pronto. para a internet, Também eu não não. tenho tempo para Também não. Mas nós temos de nos lembrar que, e agora voltar, que existe muita gente que gostaria de ter um acompanhamento e tem disponibilidade para isso. Não é para mim, que eu não tenho tempo para acompanhar. Compreendo. Mas aí voltando às propostas, aquilo que deve o Executivo pugnar é para que as propostas sejam o mais instruídas da forma o mais correta possível, para não haver problemas para ninguém. Okay? Bom, o Poder Político Deliberativo chumbou a desagregação da União de Freguesias de Recardens e Espinhel após a aprovação de 3 outras separações administrativas. 2 pesos e 2 medidas, Dr. Paulo Matos. Não me parece. Quer dizer, não me parece que seja esse o ponto. O ponto, vamos lá ver. Houve uma agregação de freguesias. Um projeto, 2019. Quando é que foi a agregação? Foi em 2013. Na sequência da lei Relvas, não é? Penso eu que foi o Miguel Relvas. Foi. Pronto. Da Troika, na sequência da Troika. Sim, houve uma agregação de freguesias. Qual é o objetivo da agregação de freguesias? Freguesias que têm pequena dimensão ganham escala se fizerem uma agregação com outras limítrofes. E isso tem critérios, ou tinha critérios, e assim foi. Com mais política ou menos política, decidiu-se que determinado conjunto de freguesias se devia agregar, reduzindo por isso o número de freguesias. Para haver um retrocesso nesta matéria, ou para se voltar à primeira forma, também tem que estar reunidos um conjunto de requisitos que a lei refere. Resultar da agregação algum prejuízo para as populações, enfim, por palavras simples, que a agregação não tenha resultado do ponto de vista do seu objetivo, que era criar escala, permitir até economias de escala, em que, em termos simples, cada freguesia não tem que ser o centro do mundo. Portanto, se podem em conjunto fazer um projeto territorial e de governação, isso é melhor do que estarem separados e a seguir individualmente os seus interesses. Ora bem, só se desagrega se esses objetivos não foram conseguidos ou se houve prejuízo para as populações. E depois havia um prazo para fazer essa desagregação. O prazo não foi cumprido. Bem, a mim não me interessa só questões de prazo, se foi cumprido ou não. A mim interessa-me discutir a questão de fundo, saber se esta agregação que estava prevista, Recardens e Espinhel, era objetivamente aconselhável fazer. Pronto. E, vamos lá ver, a Assembleia de Freguesia entendeu que sim, não é? Que era aconselhável fazer a desagregação. Mas a Assembleia Municipal entendeu que não. São as maiorias a funcionar, não é? Portanto, eu não faço uma relação... A Junta de Freguesia entendeu que não, a Assembleia de Freguesia entendeu que sim, a Câmara Municipal entendeu que sim, e a Assembleia Municipal entendeu que não. Como diria o António Costa, é a democracia a funcionar. Portanto, eu não vejo aqui, quer dizer, eu não politizaria esta questão mais do que ela está, porque também vejo aí alguns partidos sem expressão, como é o CDS, a cavalgar ondas, ora defendem agregação, ora defendem desagregação, quer dizer, este é um assunto que não pode ser politizado. Não é? Uma coisa é certa, é verdade, e nisso estou de acordo com uma posição adotada publicamente pelo Presidente da Comissão Política do PSD, o Samuel, que fez um artigo bem escrito, explicando as razões porque é que esta desagregação não foi aprovada e as outras foram. Está lá tudo no artigo dele. E, portanto, por uma questão formal, não se permitiu que esta
desagregação se fizesse. Se foi só questão formal, acho pouco. Portanto, tem que haver mais algum conteúdo para eu perceber porque é que umas foram aprovadas e outras não. Mas o que a Troika veio dizer, quando sugeriu a Pedro Passos Coelho... Até sugeriu a União de Municípios e não foram feitos. Foi, os senhores andam a gastar muito dinheiro nos municípios e nas freguesias, façam a favor de agregar. E agora está a processar-se ao contrário. Mas isso não foi só para um contexto, quer dizer, senão todas as medidas da Troika eram para aquela altura e depois tinham que ser revertidas. Foi um contexto de dificuldade económica. Sim, mas e que se mantém. Ou agravado. Eu não sei se hoje não temos mais austeridade ou devíamos ter do que naquela altura. Cuidado, nós tivemos pandemia, temos uma guerra, temos a inflação, temos um conjunto de circunstâncias em que as pessoas se deviam mais unir do que desunir. Exatamente. Portanto, eu sou a favor da agregação Exatamente. e não da desagregação. E o Dr. João Dares também. O Paulo, sim, sou, mas o Paulo não ouviu o Ministro das Finanças, com certeza, e que nos leva para uma conversa. Só ouço quando ele lança mais impostos para nós pagar. Eu ouço bem, porque sei que pagamos muito. Ele agora que veio dizer que portanto, a nossa dívida externa desceu para níveis de pré-troika, não é? Portanto, o que isto, e face à contestação que estamos a sofrer, e para um partido de esquerda, até um contrassenso. Okay? Aquilo que o Partido Socialista devia estar a fazer, de que é acusado sempre de que é um esbanjador. Desculpa, que é um esbanjador, não é? Devia estar. Ora, como é? Que se lixe o déficit, ou há vida para além do déficit, não é? E era distribuir dinheiro a rodos e quem viesse atrás fechasse a porta. E, obviamente, diminuiria muito mais a contestação social que está na rua. Mas aí eu penso que o Governo está a ter um papel responsável e com custo elevado, porque tem de haver futuro. E quanto mais nós tivermos a pagar de juros, menos dinheiro temos para os diferentes setores e nunca conseguiremos melhorar a nossa qualidade de vida porque não há rendimento suficiente para pagar às pessoas e aos professores, aos médicos, a todo o sistema nacional de apoio, não é? Enquanto houver muita dívida para pagar e não libertarmos o necessário excedente, portanto, para assumir isso. E voltamos aqui, vamos falar das agregações e das juntas de freguesia. Todos sabem qual é a minha posição sobre as juntas de freguesia. Eu acho que elas foram muito úteis. Isto não tem nada a ver com as pessoas que estão nas juntas de freguesia, fazem um trabalho meritório, a sua grande maioria, como em todos os casos. A concessão que a concessão política é que eu acho que não faz sentido. Porque quando foram criadas as juntas de freguesia e as freguesias, era para estar o poder próximo do povo e próximo porque não havia as pessoas. A única forma que tinham de se movimentar era a pé ou de cavalo ou de carroça. Neste momento, nós temos cada vez mais no telemóvel, para quem tem telemóvel, ou toda a possibilidade de... Ou no iPad. Ou no iPad, no computador, etc. Podemos ter toda a informação. Aquilo que eu penso que é necessário que exista próximo das populações são alguém que sirva de intermédio entre a tecnologia e a necessidade da pessoa para fazer chegar a sua reivindicação. E isto não precisa de ser o Presidente da Junta. Para mim não faz muito sentido. Eu não me interessa onde está o poder, interessa-me é que resolva o problema. Se está em Bruxelas... É o gestor a falar, é o gestor. O político tem que saber onde está o poder. Não, mas não, o poder, eu sei onde é que está o poder. Agora, quem me resolve o problema, ok? Eu não me interessa. É indiferente. É indiferente onde ele está. Se está em Lisboa, em Bruxelas, sim. É para já dentro da Europa. que me resolva o problema, porque eu mando-lhe um mail, eu faço alguma coisa, eu quero é que ele me resolva o problema. Não me interessa ter alguém muito perto, mas que não me traduzindo por miúdos, és a favor de manter como está? Eu sou a favor de agregar muito mais. Mais ainda. Muito mais. Nós não temos dimensão. Os nossos municípios não têm dimensão para poder prestar um bom serviço à população. Porquê? Porque nós duplicamos. Por exemplo, e vou aqui buscar um exemplo de que foi enquanto estive na Câmara, alterámos.
os 11 municípios Cira. da Cira têm todos um jurista aos serviços de jurídicos e Sim. todos os dias leem o Diário da República para saber se existe alguma coisa que se aplique aos municípios ou a cada um dos municípios. Ora, introduzimos uma situação em que os municípios, rotativamente, liam o Diário da República e se houvesse alguma coisa que tocasse aos municípios ou a algum município da comunidade intermunicipal, fazia essa separação e mandava para todos. Ou seja, Mas era rotativamente, esse pormenor. certo. Porque tu defendias que era à vez, uma vez outra vez Todos outro. de me- Mas isso era uma grande confusão. Não, não, eu penso que eu isso seria funciona. favorável à centralização do jurista para todos, não é? Vamos Ou do departamento para todos. existe aqui... Mas eu percebo a tua ideia. Oh, Para evitar Paulo. favorecimentos. Paulo, isto há aqui pequenos passos que têm de ser dados. Existe a necessidade de começar a pôr as pessoas a colaborar. Ok? Porque nós Sim. não... É muito difícil de colaborarmos uns com os outros, não é? E ter Uma espécie de município... economia colaborativa nesse Tem de ser, aspecto estas coisas têm de ser. da organização. Repara, uma hora que em cada município houvesse para ler o Diário da República, ok? Tínhamos um município que precisava de 1h30 por dia, porque precisaria de fazer a distribuição depois para os outros. Mas os outros todos poupavam 1 hora. Isso tinha que ser Fazendo as contas, tinha que ser um super É brutal. funcionário que na Câmara de Águeda, por exemplo, depois dizia: Sr. Presidente, eu não posso fazer tarefas de Águeda porque estou a trabalhar para os 11 municípios. Não, desculpa. Tinha que ser Não, delimitado aí o... Não, mas a tarefa que o tem número de de horas, Não, não. o que tem de fazer é... Ele tem de fazer a análise do Diário da República e tem de ver se vem lá um assunto da Mortosa. E se vem um assunto da Mortosa, retira o link. Sim. Ok? E isso depois conduziria no limite, isso era uma prática. Não, isto é uma prática que eu penso que está instituída hoje. Pronto. Ok? Como, por exemplo, as câmaras não têm... não é possível cada Câmara ter especialistas na área do urbanismo, do ambiente, Sim, etc. percebo. Aquilo que eu defendia, mas que este nunca chegou a ser implementado, é que cada Câmara especializava-se numa área. Sim. Ok? E quando era Ou tinha o atendimento... mais especialistas nessa área. Exato. Quando era preciso urbanismo, imaginemos, era a Câmara de Aveiro, ok? Ambiente, a Câmara de Águeda, ok? Quando era preciso algum parecer, alguma coisa, ou se vinha uma lei sobre ambiente ou urbanismo, quem estudava aquela lei, quem ia mais afincadamente trabalhar, era aquele município que depois difundia para os outros. Isto é economia colaborativa. Isto é ganhos de produtividade. Portanto, a agregação tem, essas possibilidades. Nós não temos possibilidades. Nós andamos a fazer tarefas, por exemplo, algumas tarefas que foram colocadas nas juntas de freguesia. Licenças de cães e de gatos e não sei quantos. Já há pouco traquejo em fazer isto na Câmara. Quanto mais ao nível micro. Numa junta de freguesia que vai para lá uma por ano, às vezes nenhuma, quando lá chega alguém para poder, o funcionário nem sabe, tem de ir estudar e tal. Não faz sentido. Há competências que se desagregam e algumas vezes ficam todos contentes. Agora temos aqui mais uma competência. Mas isso não faz sentido. E, portanto, eu defendo que a agregação... Não estou a dizer que haja falta de apoio, que se encerrem os serviços e que não haja apoio à população. Não precisa ter, é o órgão. Agora, sobre o caso local. O caso local eu não acompanhei, mas isto cheira-me. Mas a mim também me cheira, é curioso, não é só a mim cheira-me que há forças políticas que cavalgam a onda das assembleias cheias de gente, porque normalmente as pessoas querem desagregar-se, quer dizer, as pessoas têm este espírito conservador ainda muito antigo em Portugal, a minha freguesia, tiraram-me a minha freguesia, o meu habitat natural, portanto, e as assembleias enchem-se, as forças políticas, tipos, blocos de esquerda, CDS e tudo o que é protesto, vão lá para cavalgar a onda de estar, estamos ao vosso lado, populações, defendemos a desagregação, percebe? E isto que é mau. Ninguém tem ideias. Sim, quer dizer, sobre isto. Pronto, aqui assim, o chumbo do PSD, e voltando historicamente atrás, o PSD geralmente
eram duas freguesias, Recardães e Espinhel, que tinha alguma dificuldade. Eu já fiz críticas aqui ao PSD. O Gil não é capaz de fazer um elogio ao PSD. Quer dizer, eu fiz críticas aqui ao PSD, quer dizer, e faço sempre quando é ensaio. E o Gil não é capaz de dizer o PSD esteve bem aqui, ou esteve bem acolá. Diz-me lá, onde é que tu dizes, onde é que tu disseste que o PS esteve bem? Que o PS esteve bem? Sim. Digo aqui tantas vezes. Diz-me só uma. Vamos ter que pôr a cassete atrás. Procura lá a cassete, vais ter dificuldade em encontrar. Bem, mas aquilo que me parece é que com esta união o PSD conseguiu ter algumas vitórias na freguesia e, como tal, manteve-se, acha que deve manter a agregação, porque a separação podem fazer surgir outros líderes e, portanto, mais vale fazer assim. Mas o Gil está a pensar como o comum eu já andei por lá. O comum da oposição. Eu já andei por lá. Agora, surgem outras motivações. Há motivações, eu estou convencido que existem, por exemplo, motivações pessoais de pessoas que pretendem ser a prazo presidentes de junta e que movimentaram-se para que houvesse desagregações. Sempre houve disso. E, portanto, as motivações são as mais variadas para isso. Desde que depois recebam o apoio do suporte político para fazer esses tipos de movimentos. Bom, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a moção por uma saúde próxima e centrada nas pessoas, numa altura em que, aqui ao lado, nas Talhadas, no município de Severo de Voga, a Junta de Freguesia local contratou 3 médicos de clínica geral e familiar para desempenharem funções na sede da autarquia, de modo a solucionar a problemática da falta de clínicos naquela localidade. Acreditam que isto vai lá com moções, Dr. Paulo Matos? Tenderia a dizer que não, de facto, mas pode ir de outra forma, ou pelo menos há formas de pressão mais eficazes do meu ponto de vista. Eu lembro-me da última manifestação que se fez em Águeda em matéria de saúde, que foi até capitaneada aqui pelo Gil, pelo hospital, uma manifestação, centenas de pessoas. Centenas de pessoas em frente ao hospital e com os seus cartazes, etc. Vamos lá ver, eu, por defeito de formação, não sou um ativista para andar na rua com cartazes, etc. Mas eu acho que está na hora. Também aqui a economia colaborativa devia funcionar, das pessoas em Águeda começarem a indignar-se com esta situação da falta de médicos, porque nós temos infraestruturas de saúde, temos um poder local que investiu nisso e não temos os médicos que faltam. Veio cá o Ministro da Saúde, que foi claro ao dizer que não temos hipótese de resolver esse problema, pelo menos a prazo. Mas isto sem pressão não vai lá. E as moções, ok, podem-se fazer todas as moções do mundo. Sim. São pontos que já lá vamos. Podem-se fazer todas as moções do mundo, mas se não houver alguém a capitanear ou a liderar estes processos, isto tende um pouco a perder-se nas moções transmitidas depois na comunicação social e a que ninguém liga. Eu não estou a ver o homem da Administração Regional de Saúde, como é o agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Centros de Saúde, o ACES. Pedro Almeida, a ligar muito a estas moções. Agora, se tiver lá uma manifestação à porta, como fez a população de Loures, a barafustar, a dizer não paramos, porque está na moda, não paramos, portanto é hoje o slogan dos ativistas contestatários, e muito bem, quando as pessoas encheram o copo e estão realmente a ver que nada se faz, nada se transforma, e eu sou favorável a que, liderado pela autarquia, se faça uma manifestação dessas em Aveiro. Não é? Quando as pessoas perceberem que isto é para valer e que as pessoas estão muito indignadas, é uma forma de pressão muito mais eficaz do que moções. A moção que foi aprovada na Assembleia, estou de acordo com tudo e está bem gizada e tem a unanimidade de todos, mas nós não podemos continuar neste sistema em que não há proatividade. Quer dizer, tem que haver alguém que lidere um processo destes.
é uma forma de pressão. Não obstante, o problema é do país. Quer dizer, nós temos um problema geral, isto não é aqui, como se está a ver, não é? De missões todos os dias, de clínicos, nos hospitais, e ainda não vi que a intervenção do CEO da saúde tenha resultado em alguma coisa no país neste momento. Eu ainda não vi, quer dizer, mas posso estar mal informado. Portanto, era o que me ocorria dizer sobre isto. Acho que isto não vai lá a comissões, de facto. Tanto quanto eu me lembro, o Ministro da Saúde lançou um desafio qualquer ao Sr. Presidente da Câmara. Já teve alguma resposta? Não sei também. Portanto, acho que deve ter resposta. Seria interessante saber isso. E, na realidade, aquilo que se verifica é que não existe uma política de infraestruturas, como eu já referi aqui, e que não existe uma política virada para as pessoas. Porque as infraestruturas são menores, o que é preciso é o cuidado das pessoas. Já agora que estamos a falar também de infraestruturas, eu vi umas notícias que a Câmara pretende que aquela unidade de saúde se mantenha na incubadora cultural. E que não tem condições. Desculpa, mas as condições que são referidas lá, que não tem, um elevador que não funciona. Desculpem, não há empresas de manutenção de elevadores? Sim, são coisas que se resolvem, exatamente. Casas de banho públicas que não têm? Tem, estão fechadas. Okay? Tem É preciso quem faça a manutenção e a gestão desse. Tem um café, tem um bar, que era para ser um café-concerto, que está lá, e tem casas de banho públicas de serviço ao parque e que podem servir aquela unidade. Okay? A garagem está ocupada com coisas da Câmara? Há algum problema? Desocupa-se. Desocupa-se? Aqui é o movimento desocupa, portanto, não é o ocupa. Agora, os problemas de se ouvir de um lado para o outro dentro dos gabinetes, não colocaram isolamento nas paredes, aquilo foi uma obra com certeza. Não há ar-condicionado. Coloca-se onde não se coloca. Não é? Isto são problemas de menor. Agora... As divisórias são folhas de papel. Desculpa. Portanto, Quem escreveu isso também não deve saber muito bem o que diz. Não é folhas de papel. Deve ser um material que se utiliza na construção, que se chama peladura. Por causa da privacidade. Portanto, desculpa, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o material que lá está. É com o material que se põe dentro. Mas são obras que se podem fazer sem grande custo, acho eu. Isto se manda depois. Pôr as casas de banho a funcionar, não. E desocupar a garagem. Mas tu és favorável a que se adapte àqueles que se mantenha? Ou não? Eu não tenho uma visão de conjunto daquilo que se está a passar para poder formular uma opinião. Sim, mas aquilo também era provisório. Agora parece que se vai tornar definitivo. É isso que é preciso saber. Foram feitas obras provisórias, pelos vistos, Sim. as divisórias. Sim. Que é que não se foi investir tanto, por exemplo, pelo que parece, no isolamento entre os gabinetes. Bem, isto vai obrigar a investimentos para fazer estas melhorias. Ar-condicionado, obviamente que sim, mas isso é preciso ter uma visão de futuro do que é que se pretende. Não é fazer... Uma coisa é fazer uma obra para 2 anos, em que, olha, pronto, temos aqui algumas condições. Quanto ao ponto dos médicos, a solução é a autarquia contratar médicos para suprir estas dificuldades, será? Exato. É para entrar também nesse jogo. E tudo isso é legalmente possível? Não sei. Vamos lá, está uma junta de freguesia a fazê-lo, se faz a junta de freguesia. Não sei em que termos. Não sei em que termos. Pede uma delegação de competências. Sim. Pronto, e de certeza que o Ministério... Agora, o problema da saúde é grave. Okay? É porque temos falta de recursos. E o lobby dos médicos também, que é muito poderoso. Tem de me explicar muito bem como é que, por exemplo, em Coimbra não foi possível fechar, não fechou os Covões. Fizemos um hospital com todas as condições e depois ficamos com outro hospital ao lado que não houve coragem política para fechar. Porque os lobbies não deixaram. E o problema deste país é que nós vivemos de lobby em lobby. E depois, existe, aqui temos outro A verdade é que o Hospital dos Covões ainda faz muito jeito a muita gente. Desculpa, mas será que não cabia na outra estrutura a funcionar? Mas qual? É o do Hospital Central? No ZUC. No Hospital Central.
Não sei se há espaço para Não, isso. o problema disto é que há chefes de departamento, chefes disto e não sei quanto, que depois não tinham lugar como chefes nos outros lados. Ok? Isto bate aqui depois tudo. Esse tipo de ambições pessoais, Exatamente. de lobbies. Não tenho dúvidas que isso existe. Agora, Mas se isso, nós vamos, por se isso exemplo, explica tudo, por exemplo, está provado, fala-se num hospital central para Lisboa, há mais de uma década. Está provado que a construção daquele hospital, que custa 1.000 milhões, ou não sei quantos, se paga em 3 ou 4 anos. Fecha os outros todos em volta e a concentração de serviços dá um rendimento. Agora, isto, eu acho que um governo pode avançar porque será o governo seguinte que irá ter de pôr a funcionar. Porque depois fechar as outras unidades todas é uma guerra. portanto, os 6 médicos de família que faltam, a autarquia devia contratar para suprir. Desculpa, devia pelo menos ver onde é que existem título provisório. as maiores dificuldades e contratar alguns para suprir as maiores dificuldades. Agora, fazer o que estava a dizer em Lisboa, um grande hospital, depois fechar as outras 100 unidades que estão por lá espalhadas. Como é que vai ser? Há que del rei, cada guerra, fechar cada unidade é uma guerra. Okay? Gil, não sei se viste notícias de que o Hospital do Algarve anda há 30 anos para ser feito e que não é feito. Portanto, ainda há disto no país. Mas nós temos As coisas isso. fazem-se todas em determinados territórios e deixam-se outros. É conforme também os interesses. Mas nós Lá aqui está. estamos a falar de Lisboa, do centro de Lisboa. Okay? Do centro populações do país. do Em que Algarve há ainda não poupanças. estão bem Nós, servidas. Desculpa, não há Ainda não população. estão. Não há população. Não há população que esteja totalmente bem servida. O Hospital de Faro está completamente em alguns bloqueado. rácios, eu agora não sei, não tenho tido acesso a isto, mas nós tínhamos médicos por habitante superior à média europeia. O problema disto é que eles são concentrados em determinados territórios. É isso. Ok? E depois, mesmo em determinados territórios, estas divisões, por exemplo, as maternidades, por aquilo que eu tenho visto agora, os serviços de obstetrícia e maternidades que fecham, algumas delas estão a poucos quilómetros umas das outras. Isto faz sentido existirem. Sim, não. Então, agora, fechar o Arco del Rei. Porque a reorganização que o Governo irá apresentar vai de certeza apontar para o fecho de serviços. Vamos aguardar. Okay? Mas, E depois lá teremos as forças de protesto ao lado dos contestatários. porque isto fecharam... sabemos disto. Tu falavas há bocadinho numa reforma do país. A reforma... Isto toda a gente fala em reforma, que precisamos reformar. O quintal dos outros. O meu está-se muito bem. Okay? Não é essa a minha visão. Certo, 90 e muitos % querem reformar o quintal dos outros, porque lá estão os problemas. Aqui está tudo tão bem, eu até tenho aqui o meu serviço, não sei quantos e tal, para que é que eu vou mudar? Okay? E o problema é que o mundo está a mudar. Algum conservadorismo nisso. Bom, vamos para as notas finais. Eu sugeria que a essas notas finais pudessem agregar este dado. No ano passado, as famílias gastaram menos 573 milhões de euros em comida em comparação com o ano anterior. Dr. Paulo Matos. As famílias não podem... Gastaram menos. Menos. Porque as famílias, o povo português é sábio e também já viveu na pele momentos difíceis, quer no tempo da Troika, quer no tempo da pandemia, e está a viver tempos difíceis com a inflação resultante da guerra e da instabilidade na Europa. E, portanto, é normal que as pessoas gastem menos, mas... E é preocupante também? E é preocupante porque não têm dinheiro para pagar as prestações da casa, no banco, o crédito vencido ou o crédito mal parado vai aumentar, num tempo em que os bancos têm tido lucros excepcionais, por força também da mesma inflação, e dos juros altos. Das comissões que cobram. Das comissões. Isso aí é o core. É um absurdo. E isso tem que ser regulado, é um absurdo. porque tem a ver com a concorrência. Mas, sim, é verdade. Mas a banca também tem que ter sustentabilidade. Quer dizer, sustentabilidade, não à custa de dinheiros públicos. Sustentabilidade, será à custa de dinheiros públicos. Lucros abusivos. Pronto, e devem ser Ok, taxados mas por vamos isso. falar sobre isso. E devem ser taxados, isso é outro.
é outro programa. Mas, portanto, a minha nota final, neste enquadramento, nós estamos a gastar menos porque temos menos dinheiro, mas há muita gente a sofrer. E há muita gente a sofrer não só em Portugal, como na Europa. E, em particular, na Ucrânia. E eu vou terminar aqui hoje o meu programa a ler uma pequenina passagem de um texto do Paulo Rangel. Hoje, no Público, ele visitou a Ucrânia e ele, para além de escrever bem, retrata fielmente o que é que se está a passar. Nós vemos as imagens na televisão e já mudamos de canal porque não conseguimos ver tamanho massacre e tamanho terror. Mas ele retrata essa situação aqui para nós também, em termos relativos, vermos que não estamos a sofrer tanto como estas pessoas. A visita às cidades dos massacres, Borodianka, Bucha, Irpin, é humanamente devastadora. Só em Bergen, Belsen e em Auschwitz senti algo semelhante. O vazio absoluto, a desolação da impotência, a incerteza inquebrantável de que o mal existe. Aqui nada está processado, as feridas estão abertas, pode tocar-se nas cicatrizes, quase que se cheira o fumo dos incêndios, o perfume da pólvora, o odor a cadáver. Escolas e jardins deliberadamente destruídos. E nós comparamos isto com a nossa realidade. Colunas de carros em escape bombardeadas, pontes cheias de gente em fuga, abalroadas, tiroteio indiscriminado nas ruas contra todo o ser humano que mexesse, violações, saques, ocupação, tortura, humilhação. Humilhação tanto maior quanto quase todos pensavam que os russos, quando não eram família, eram um povo irmão. Nunca mais o poderão ser. Caim matou Abel, Rómulo matou Remo. Isto é uma imagem do que é o sofrimento humano, num tempo em que começou agora uma série interessante no Canal 2 para relembrar as vítimas do terrorismo. Hoje ninguém fala em terrorismo já. Os atentados nos aeroportos, os muçulmanos, ou quem... Enfim, esse tipo de situação ninguém fala. Portanto, a um terror soma-se um terror ainda maior, que é este. E o futuro da Europa depende do destino que a Ucrânia tiver nesta guerra. Aliás, o destino da nossa liberdade, da nossa democracia, também está muito dependente do que for o desfecho desta guerra na Ucrânia. Dr. Gil. Pois, depois daquele texto do Paulo Rangel, é assim um bocadinho complicado, mas eu não vou falar da guerra da Ucrânia, vou falar da nossa guerra aqui dentro, e tem a ver com os preços altos. Nos bancos, eu acho que a Caixa Geral de Depósitos é um mau exemplo do banco público. É das que cobra as taxas mais altas e puxa o mercado contra os contribuintes. É um banco nacional. Público. Não deveria ter este tipo de comportamento. Mas nada surpreende. Posição dominante. Abuso de posição dominante. Nada, exatamente. E esmagadora dos pequenos aforradores que lá estão. Okay? Nada me surpreende porque o Paulo Macedo olha só para os números, as pessoas para ele não interessam. Já foi isso quando esteve no Ministério da Saúde. É a ideia que eu tenho dele. Okay? Ele não quer saber dos problemas. Hoje ele é do melhor que temos. Desculpa. Em matéria de gestor público é o melhor que temos. Não ponha isso em causa. Gestor de números, de folhas de Excel, de pessoas e de políticas para o país, não. Porque temos de ver aqui assim. Ele está num banco que é o banco de referência, o banco de poderes, do poder Sim. e do governo. E quando tem das taxas mais elevadas do mercado, ele está a puxar todos os outros para esse nível. E aquilo que deveria de fazer era estar a um nível de puxar todos para baixo. Ter a rentabilidade, sim senhora, mas não às custas das taxas e taxinhas que cobra. Isto a respeito dos bancos. Depois, confrange-me, sinceramente, aquilo que se está a passar com as cadeias de distribuição que estão com lucros obscenos, okay? E taxas de lucro e taxas de intermediação, o nome não é este, mas lucro bruto. Falaram no caso das cenouras, por exemplo, que colocaram taxas entre a compra e a venda de 50% de um momento para o outro. Sim, E depois dizem, vem sempre defender, há uma razão para aquilo que tem a ver com o combustível, com isto e com aquilo. Como se depois isto não se refletisse, chamassem burros a todos os portugueses, okay, que veem o volume brutal de lucros que acumulam.
Quer dizer, os preços justificam porque aumentaram ali assim, então eles tiveram de dar resposta. Também E o isso acionista-Estado recebeu agora proveitos dessa sério? política da Caixa de Depósitos. Atenção. Mas eu sou contra... Não é? nós. O que se reflete depois em Mas em mais dinheiro voltando público, não é? Para Voltando nós. à Caixa. Não, mas aquilo... Estamos a empobrecer a população. Então temos aqui o governo a subsidiar as pessoas porque têm dificuldades para eu não tenho dúvidas que a governação... Estamos a roubá-lo por outro A lado. governação em Portugal se tem feito à custa dos contribuintes. Isso eu não tenho Mas dúvidas. isso é a governação em todos os países... os países Injustamente, porque só alguns é que pagam impostos, outros não pagam. há sempre alguns... Fuga fiscal, etc. Mas isso é um trabalho que compete a cada um de nós denunciarmos aquilo que temos conhecimento de fuga para que todos paguem. Se todos pagarmos, Eu poderemos sou muito pagar menos. favorável, um social-democrata como eu é favorável à justiça social pela via fiscal. Pronto, eu também. Portanto, é por aí que nós... Pronto. Mas estamos... Isso é outro programa, Eu estava... Tu hoje- Tu é que me interrompeste e eu já estava... É para ver se tu te supermercado. calas um bocadinho. Tu já estás a falar há tanto tempo. Estou a brincar, estou a brincar. Tenho de pedir aos Jorge que traga aqui um áudio para ver quem é que fala mais. Não vamos regressar a esse tema. Podemos Estamos regressar sempre. estamos não tem equilibrados, problema, estamos equilibrados. Não tem problemas. Agora eu estive aqui assim caladinho para não te interromper e tu mandaste não interromper. Não, estou a Pronto. brincar. Bem, mas sem problemas. Mas os supermercados chamam burros a todos os portugueses quando dizem não senhor, isto foi devido ao aumento disto, daquilo e do outro e depois os lucros disparam. Há cartéis nisso, há cartéis. Isso está a ser investigado. Os cartéis dos supermercados. E eu não tenho... Os preços. Os 30% sobre os lucros, os lucros excessivos, eu acho que é um bodo aos ricos. Não devia ser. Devia ser taxado todos os lucros superiores àquilo que tinham tido no ano anterior deviam ser taxados a 70% ou 80%. Se não entrava depois o reinvestimento, não sei. Não, desculpa. Já tinha um volume de lucros do ano anterior. Ok? É que os lucros que foram gerados são anómalos e os que eles estão a ser feitos são à custa de especulação e dos problemas que a população está a viver. Nós estamos com uma taxa, aquilo que se fala no crescimento dos preços dos bens alimentares, da ordem dos 20%. Isto mexe com toda a população e, em especial, daqueles que têm mais dificuldades. E, portanto, isto Daí o gastarem menos. Portanto, não podem... Não há dinheiro. Não há dinheiro. Mas a minha nota final era... Não acabou ainda. Não, isto é só para... Não, mas é muito rápido. É muito rápido. É para me congratular e para nos congratularmos a todos que o Centro de Artes de Águeda entrou para a rede de teatros nacional. Portanto... E agora aqui assim tenho de dizer bem da Câmara, porque deu continuidade a um projeto polémico do passado. Deu continuidade, portanto já não é uma... E é verdade, o Gil é que é digamos, o pai do Centro de Artes, e bem, que eu sempre defendi e continuo a defender, porque é uma obra de referência. Eu disse polémico, um projeto polémico, não é? Mas que deu continuidade e que foi reconhecido. E que, portanto, eu penso que aquela sala tem algumas características, é que mesmo aqui na região... Todos que cá vêm acham extraordinário, portanto... Fica essa boa referência ao Centro de Artes de Águeda a finalizarmos a primeira Tribuna Soberana de março de 2023 aqui na Soberania TV. Regressamos na próxima semana. Boa noite e bom fim de semana.